a gloriosa tradição democrática da Índia desenrolou-se ainda mais uma vez. Quase 600 milhões de indianos escolheram entre a gama de ideologia política. Pela 12ª vez desde a independência, há 50 anos, mais uma vez uma república independente e democrática repetiu o processo excitante. Todavia, ao mesmo tempo que milhões de cidadãos indianos começaram o ritmo de eleger o governo de sua escolha, para muita gente havia ainda uma preocupação fundamental: o esboço da trajetória do futuro do país. Na medida em que a nação encontrou o novo milênio, o esboço que articuladamente fundura a agenda do país, uma agenda realizada numa harmonia de equilíbrio entre, por um lado, de preservação da cultura e civilização do país, pelo outro lado, assegurar a necessidade para o desenvolvimento econômico e bem-estar social da nação. Ao mesmo tempo que a Índia elegeu um novo governo, 50 anos depois da sua independência, a nação preocupou-se tanto com o futuro do país como o presente. Durante a última década, a liberação econômica resultou em profundas mudanças. Mudanças que se manifestaram visivelmente nas aspirações econômicas e sociais do segmento dos cidadãos. A imagem predominante dessa nação, 50 anos depois, independência, é de uma contradição. De uma elite urbana que coexiste com cidadãos desprovidos. Mesmo o interior próspero da região rurais lida com a realidade de contraste extrema pobreza de gente mesma aldeia. Um aspecto fundamental da agenda econômica da nação consiste nas tentativas de remediar esta contradição. Ao longo de 50 anos, a nação teve de lidar com uma série de agendas econômicas contraditórias até a economia finalmente se liberou, seguindo a um percurso estratégico. O crescimento econômico dos anos 90 assegurou que a Índia entrasse com o pé direito no cenário mundial. Marcas e designs internacionais dominaram as montas ao mesmo tempo dos carros luxuosos e celulares, tornaram-se os símbolos da prosperidade de uma Índia em plena fase de crescimento rápido. Com a liberalização, uma nova fase da agenda econômica do país começou. Todavia, o abramento das restrições sobre a economia da nação não significava que os problemas básicos da Índia enfrentavam desapareciam. Não se podia fingir que não existiam. A única política econômica diga de uma nação desta é uma política que consegue segurar que os benefícios econômicos do desenvolvimento econômico cheguem a todos os cidadãos. E para isso se possa se transformar em realidade, os líderes reconhecem que era necessário dar alta prioridade ao investimento maciço para melhorar a infraestrutura básica do país. Precisamos de bilhões e bilhões de dólares de investimento nos portos, aeroportos, estradas e setores de eletricidade e telecomunicação. Esses são os 5 setores básicos, e eu até acrescentaria o desenvolvimento urbano como parte da infraestrutura. Assim, são os 6 setores de infraestrutura que precisamos de investir, como uma enorme oportunidade, porque esses setores onde haverá um investimento vão desenvolver. Esta
sede, a Microsoft, uma empresa de informática cujo proprietário é engenheiro Ajay Mandok. O escritório situa-se num bairro de alta classe média, em Nova Delhi. Aqui, no início dos anos 90, foram criados programas de software que foram utilizados nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Ironicamente, quase a Índia entrou no palco econômico global, adaptou o comércio eletrônico. A nação estava tentando alcançar em apenas uma década um nível de progresso econômico que o Ocidente desenvolveu. Alguns séculos para realizar a revolução de informática na Índia ajudou o país nesse processo de transformação. A informática é uma indústria que funciona num nível intelectual intensíssimo. Já tínhamos muita gente na informação necessária que podíamos transferir para o setor da informática. E quando isso aconteceu, começamos a exportar o software. Se há um setor científico que simboliza o crescimento fenomenal de uma parte na Índia, é sem dúvida o setor de informática. Hoje o país orgulha de seus recursos impressionantes de informática. Índia é o parceiro global da tecnologia da informática, inclusive o desenvolvimento de produtos, a realização de projetos pontuais. Hoje em dia, trata-se mais de um desenvolvimento de software do que o desenvolvimento de produtos, que significa tanto como hardware e o software. Não tenho conhecimento de muitas empresas que especializam-se no desenvolvimento do produto, mas conheço muitas empresas que trabalham no setor de desenvolvimento de software. Há quase 10 anos, a revolução de informática começou nessa cidade de Bangalore. Grandes empresas do setor de informática investiram muito dinheiro e realizaram as suas ideias para transformar Bangalore na sede industrial informática na Índia. Todavia, ao mesmo tempo que Bangalore forneceu solução de software de baixo custo aos Estados Unidos e Europa, polos paralelos informáticos começaram a crescer por todos os cantos de uma nação empreendedora. O que está acontecendo no setor do desenvolvimento de software é que estamos desertificando uma sede central em Bangalore para os polos múltiplos, como por exemplo em Pune, Tamil Nadu e em Hyderabad, que são todos centros em fase de crescimento. Há os centros de informática como Infosys City em Maharashtra, em Noida, em Delhi. Há muitos centros de desenvolvimento de informática na Índia, e creio que isso seja uma grande segurança para o país. Bangalore e Secunderabad, cidades que inspiram o século XXI, também sofrem de custos cotidianos de eletricidade, poluição e péssimas estradas. E a mesma história repete-se nas grandes metrópoles e pequenas vilas da Índia. Estabeleceram muitas indústrias num curto espaço de tempo. Isto resultou numa situação chocante, que vem a ver com a infraestrutura, porque no desenvolvimento e as mudanças da infraestrutura não corresponderam ao desenvolvimento industrial. Yadaram, um agricultor com 32 anos, alugou este terreno de um tequedar ou um empreiteiro. Yadaram, sua mulher e seus 3 filhos imigraram de uma pequena aldeia na parte oriental do estado de Uttar Pradesh. Durante 9 meses do ano, Yadaram é agricultor, o que mal dá para viver. Ele enfrenta essa situação desde os últimos 5 anos. Yadaram personifica o rosto do imigrante indiano. Durante as décadas passadas, realizou-se uma migração regular das aldeias a regiões rurais para os conglomerados urbanos. Devido a uma diminuição do setor agrícola e com poucas outras opções profissionais, milhares de pessoas deslocadas transferem-se para as cidades em busca de emprego. Essa migração transformou as cidades em megapólises.
entre milhares de pessoas que migram em busca de uma vida melhor, apenas centenas conseguem encontrar empregos e melhorar suas condições. A maioria vive numa existência marginalizada. Na medida em que há cada vez mais migrantes, a qualidade de vida nesta cidade tornou-se um assunto de grande preocupação. A classe dos campesinos mais ricos estão migrando às zonas, e a gente da aldeia estão migrando para as cidades, mesmo que não há emprego que paguem bem. Mesmo nesses empregos não ofereçam segurança para eles, querem transferir das zonas urbanas, porque vilustram um futuro nessas cidades. Hoje em dia, exige-se cada vez mais que o governo assegure a melhoria das amenidades básicas nas cidades metropolitanas. Temos que lidar com esses problemas. Os serviços cívicos das nossas cidades metropolitanas são as causas dessas grandes preocupações. Devido à falta de rendimento, as condições de vida dessas pessoas são péssimas. Vivem em favelas, num ambiente de crime, prostituição e droga. É necessário resolver esses problemas. Pesadelos de Mahatma Gandhi era uma sociedade dominada pela tecnologia resultada do despovoamento dos campesinos das zonas rurais. Gandhi quis um equilíbrio entre desenvolvimento e uma sociedade consumidora descuidada. Era também defensor apaixonado do conceito das aldeias autossuficientes, as indústrias tradicionais e o artesanato da alta sociedade cooperativa. O setor agrícola era desde há muito a base da economia indiana. A urbanização dos anos 80 seguia pela liberalização econômica dos anos 90. Mudou dramaticamente o perfil demográfico e profissional de uma nova reavializada Índia. Este é o show exclusivamente para mulheres, organizado pela feminina Cosmopolitan, que realizou na capital, em Nova Delhi. O espetáculo realizou o poder numa maneira sem precedente. A mensagem era clara. A mulher indiana moderna tinha assumido o seu devido lugar na sociedade. Mesmo 50 anos depois da independência, as mulheres que participaram desse show representam uma minúscula percentagem da população feminina do país. Mesmo no fim do século, mesmo no momento em que a Índia festeja 50 anos de independência, há ainda muitos assuntos e questões femininas que não foram resolvidos. Para a esmagadora maioria das cidadãs, a delegação de poder às mulheres e a sua emancipação é um processo ainda incompleto. Há uma crescente consciência entre o eleitoral nacional que uma emancipação total e duradoura se torna numa realidade só com maior delegação de poderes. A percentagem das mulheres ativas na política do país ficou parada ao nível de 5,7% no nível nacional. Durante o espaço de 50 anos, ao nível regional, é cerca de 0,3%, que é quase nada. Mesmo nos estados que têm 3%, a maioria da parte do tempo, as mulheres não têm a coragem e oportunidade para falar. É necessário assegurar que há suficiente mulher envolvida no processo de tomar decisões, para que elas possam mudar suas próprias vidas e situações das famílias. Hoje em dia, as mulheres indianas nas aldeias e nas pequenas vilas estão tanto libertadas das limitações sociais e dos tabus antigos, que restringem o seu desenvolvimento pessoal. Cada vez mais, essas restrições estão sendo eliminadas e crescendo números de mulheres estão levando seus destinos nas suas próprias mãos. Na medida em que a educação vai se enfraquecendo, os tabus restritivos, a mulher da Índia rural participa no funcionamento da democracia indiana.
Mesmo se são analfabetos e não sabem ler nem escrever, já demonstram que unidas podem ser agentes de mudança. As mulheres indianas possuem um extraordinário bom senso. Utilizando isso, estão tentando dizer, por favor, preste atenção. Estão tentando dizer, já somos submissos. Querem enfrentar tudo. Estão lutando contra a violência doméstica e merecem nossos parabéns para isso. Acho que a mulher indiana de hoje tem razão e é hora que as mulheres indianas reivindiquem os seus direitos, porque o século XXI pertence a elas. Todavia, o desafio que a nação enfrenta hoje em dia é da população que continua a crescer a velocidade inexorável e faz com que a Índia corra o risco de acabar com o país mais populoso do mundo próximas 2 décadas. É na medida em que nos aproximamos do novo milênio, a Índia aspira a um impacto econômico que possa sustentar sua enorme população. Serão necessários vastos recursos como segurança social e serviço de saúde, que possam limitar qualquer futuro trauma que podia resultar de um modelo econômico em transformação radical. O desenvolvimento não consegue eliminar as classes desprovidas, particularmente quando essas classes são grandes e complexas e multiétnicas. Não consegue fazê-las desaparecer por mais desenvolvimento. Quero dizer que se trata de uma sociedade complexa e multitécnica. Mesmo que se a taxa de crescimento for de 20%, isso não garante que não haja pessoas desprovidas e pobres na sociedade. Controlar a elevadíssima taxa de crescimento da população é um componente de agenda nacional de importância fundamental. A nossa história recente demonstra que a realidade de medidas para conter a população é planejar a família, não tiver êxito de limitar o fenomenal crescimento numérico. Fomos o primeiro país a receber os obstáculos que resultaram de uma taxa de elevação no crescimento, e lançamos o primeiro programa para conter a população em 1952. Até hoje, gastamos mais de 1,6 bilhões de dólares no programa de planejamento familiar. Mas se as projeções do terceiro e quarto plano nacional tiverem sido êxitos, então, nesse momento, a nossa população seria cerca de 800 a 820 milhões de habitantes. Os líderes fundadores da Índia moderna reconheceram que este problema da sociedade indiana podia ser eliminado só através da educação. A atual liderança da Índia tem que se tratar desta questão com esforço redobrado. Devemos lembrar que um dos maiores fiascos na Índia tem sido o setor de educação. Não conseguimos que todas as crianças frequentassem a escola. É a segunda maior falha no sistema indiano no passado de 50 anos. Todavia, devido à turbulência social que realizou nas regiões rurais e interior, surgiu uma nova classe que tem interesse em manter a democracia. Aproveitar a energia desta classe implicará reconhecer as suas inspirações e realizá-las. Talvez a maior proeza dessa sociedade durante os passados 50 anos seja o enriquecimento da democracia indiana e a expansão da participação democrática. De fato, surgiram várias novas energias da periferia e a sociedade de uma forma. Isso possibilitou que grupos e comunidades que antes não tinham um peso social, agora encontrassem um núcleo de vida pública. Agora podem exprimir de uma maneira que não é sempre agradável para as classes que privilegiavam o dominante na vida pública.
Embora muitos peritos atribuam o ressurgimento dessas novas classes ao seu novo poder econômico, outros afirmam que é devido ao fato que a classe média indiana, uma grande força intelectual e tradicionalmente agente de transformações sociais na Índia, está tornando-se indiferente, descuidando das suas responsabilidades. Devido a todas essas mudanças, muitas gentes agora estão nas zonas urbanas e nas pequenas vilas. Não tem opção a não ser entrar no setor público, na vida pública. Creio que as pessoas nas cidades não fiquem ofendidas, mas a Índia está nas suas mãos. Os cientistas sociais afirmam que se deve realizar as tarefas do desenvolvimento social sem diluir os elementos fundamentais da civilização do país. Deve trazer prosperidade, ao mesmo tempo deve manter as suas tradições democráticas. Foi precisando este seu compromisso com a democracia que possibilitou as facetas mais extraordinárias da experiência indiana durante os anos passados, 50. O futuro de um povo de quase 1 bilhão de habitantes depende da perpetuação de uma estrutura social com tradição, secularidade e igualitariedade. O pluralismo deste país e sua chamada unidade na diversidade tende a ultrapassar as mesmas palavras para assegurar uma boa vida para diferentes grupos religiosos e étnicos. Ao longo dos anos, e mesmo antes da sua independência, a nação indiana revelou-se um mosaico colorido devido a este pluralismo. Os líderes políticos desempenharam um papel crítico no desenvolvimento da Índia do futuro, porque terão que reforçar o pique da nação como sua obrigação do pluralismo. É quase como se fosse o rio Ganges. O rio percorre a nação e recebe águas dos afluentes de todos os lados. Juntam-se, confluem e fazem parte do rio. Confluência após confluência, o rio continua. É isso como segundo a nossa tradição, a nosso coração, o nosso espírito. O rio tem um poder divino que reflete a nossa filosofia, a poesia, a arte. Isso demonstra claramente que os étnicos indianos consistem da interação, da mistura, uma confluência de vários elementos. 5 décadas depois da independência, a Índia também misturou o rumo da culpa e muito nos negócios global. Neste, após o país, foi campeão no curso de paz internacional e de isolamento total. Tem sido a voz apresentando os negócios do país e desenvolvendo. Agora, com a margem da tradição colonialista, todos os mais novos filmes de dominação até existem essas necessidades. Desses precisam ser batalhados. O país precisa jogar mais ativo e numa posição importante e fazer os Estados Unidos mais efetivos e relevantes no contexto do dia presente. A Índia sempre procurou exprimir sua filosofia. É imperativo que a voz da Índia seja ouvida nos fóruns internacionais, na Assembleia Geral das Nações Unidas, no movimento dos países não alinhados e em outros movimentos internacionais. É razoável que a Índia tenha um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Se não for por isso, a razão seria simplesmente porque a Índia segurou o funcionamento ativo da sua democracia. Há poucos países que tenham realizado essa diversidade, de tanta complexidade, e teriam conseguido realizar isso. Somos uma democracia viva. Considerando todos esses aspectos, a Índia deve ter um assento no Conselho de Segurança. A agenda para o futuro deve incorporar uma imprensa livre e a liberdade de palavra.
E é também necessário reforçar o sistema judiciário para assegurar o futuro da democracia. Anos depois de obter sua independência, a Índia tem que redescobrir as ideias que inspiraram os líderes fundadores dessa nação e, na visão deles, de seria o plano para completar esta tarefa gigantesca. The service of India means the service of the millions who suffer. A Índia precisa do serviço de milhões de cidadãos. Nesta época nuclear, tem que fazer escolha entre a destruição da civilização e a coincidência pacífica entre as nações. A ambição dos líderes da nossa geração foi enxugar as lágrimas de todas as pessoas. Enquanto houver sofrimento e lágrimas, a nossa tarefa ainda não acabou. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Sujalam Sujalam Malaya Shitalam Shasya Shamalam Mataram Vande. Sujalam Sujalam Malaya Shitalam Shasya Shamalam Mataram Vande. Vande, Vande Mataram, Vande, Vande, Vande Mataram.